Bom, senhores, aqui é o Mozart novamente, do canal Eletrônica na Prática. Hoje eu vou mostrar para vocês aí mais um projeto, né, para que a gente possa aprender na teoria, depois no circuito eletrônico, analisando o circuito e, por fim, na prática mesmo, o funcionamento desse projetinho. Então, a explicação desse projeto ela é bem simples, né? E acredito que todos passam por isso, né? Quem não tem hoje em dia uma planta dentro de casa, né? Ou até mesmo no jardim, e que você quer cuidar dela, quer que ela sempre fique boa, bonita, saudável. Então, vocês já devem ter visto diversos projetos na internet, né? Com esse sensor, inclusive, que eu vou mostrar. Isso não é novidade para ninguém, mas eu quero mostrar aqui um projeto completo com o sensor, com o MOSFET, né, com drive de acionamento da bomba, por exemplo, tudo muito barato, né, tudo muito acessível ao público aí. Então a ideia é fazer o projeto, entender o programa, entender o diagrama eletrônico, né, e fazer tudo de uma forma bem barata, bem intuitiva e com o aprendizado da eletrônica, que é o mais importante, né? Agregar conhecimento, porque isso ninguém tira da gente. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, aqui é um diagramazinho bem básico, né? Um croquis, vamos dizer assim, do que foi utilizado no projeto que eu realizei. Então eu utilizei uma placa no Arduino Uno. Utilizei também depois um display LCD. Confesso que no início eu não usei o display LCD, mas depois eu vi a necessidade e eu vou explicar o porquê eu coloquei esse display LCD, né, e me ajudou bastante a monitorar a saúde da planta, vamos assim dizer, a umidade dela. Um drive de acionamento, né, que eu vou explicar com mais detalhes logo após o croquis, com um acionamento manual que é um push button, né? Um push button é aquele botãozinho que você aperta e tem o retorno por mola, muito comum aí de se encontrar, muito baratinho. Tá? Utilizei uma, um armazenamento de água, né, de 20 litros, né? Aqui nós chamamos de bombona, então aquela bombona de 20 litros de água, então bastante água aí. Tá? Uma bombinha de limpador de para-brisa de carro, que eu comprei na loja de carro, mas poderia pegar usada, né? Poderia comprar uma bomba 12 volts, por exemplo, na internet, né? Mas eu fui na loja de carro e comprei uma bomba, né, mais baratinha, funcionou perfeitamente. Dois sensores de umidade, que nós vamos ver, e os vasos de planta, né? Aqui em casa, como são dois vasos de plantas entre a televisão, né, para enfeitar ali a sala, né, dar um ar mais natural, né, uma planta bonita, né, bem aconchegante. Então são dois vasos grandes, com plantas grandes até, né, e cada planta dessa tem um sensor de umidade do solo. Essa bombinha eu comprei tanto a bomba quanto a borrachinha que vai naqueles esguichos, né, do limpador de para-brisa do carro. Eu só não coloquei o esguicho, né, não vi necessidade. A própria mangueirinha já dispendia a água ali necessária para limpar, para limpar não, né, para regar as minhas plantas, né? Então não vi necessidade, mas se alguém quiser, não vejo problema. Então vamos lá. Passando rapidamente aqui, nesse sensor de umidade de solo, acredito que a grande maioria de vocês já devem conhecer. Quem não conhece, só buscar aí na internet, vocês vão ver. É um sensor muito barato, né? Custa em torno de 10, 11 reais, dependendo da loja que você compre. E o que vai encarecer, infelizmente, é o frete, né? Dependendo do local. Mas ele é, de certa forma, bem barato, né? A pinagem dele é de 3.3 a 5 volts, então para um microcontrolador como o Arduino, que usa o ATmega, né, 328, que é o microcontrolador do Uno, não tem nenhum problema, né, para nenhum microcontrolador, 5 volts, né, atende. Ele tem o ground, óbvio, e temos duas saídas, saída digital e saída analógica. Aqui tem algo interessante. A saída digital dele, por exemplo, ela é controlada por um trimpote, um potenciômetro, né? Chamamos de trimpote, né? Mas ele
é um potenciômetro onde você tem um ajuste ali com uma chavezinha de Borne, né, que é um ajuste que não é para ser mexido a qualquer hora, por isso que ele é mais difícil acesso do que um potenciômetro comum. Por quê? Quando você regula ele, essa saída, se ele tiver num nível de tensão que tem relação com a umidade do solo que está baixa, essa saída vai a 1. E aí você pode botar a bomba para acionar e automaticamente você não precisa de um microcontrolador. Então só ele mesmo já faz isso. Tá? Só que eu não usei a minha saída digital, eu usei a saída analógica. Então com a saída analógica eu vou ficar monitorando constantemente o valor da minha umidade do solo, lembrando que esse sensor nada mais é do que um transdutor. Ele pega a umidade do solo, né, uma grandeza física lá, umidade, e transforma em pulsos elétricos. E esses pulsos elétricos me dão um número ali, um conversor analógico digital do Arduino, de 10 bits, por isso que ele vai até 1024, né, e de 0 a 1023 no caso, né? E aí, conforme eu tenho um número ali, eu tenho a umidade do solo. Nesse caso, por exemplo, o solo totalmente seco, né, eu vou ter 1023. Ele totalmente seco. Então, quanto menor esse número, mais úmido ele vai estar. Quanto maior, mais seco. Tudo bem? Então, eu estou analisando constantemente a minha saída analógica nesse meu projeto. Então, eu vou fazer isso, vou ver a sensibilidade, né, do meu via potenciômetro também eu posso, né, como foi falado. Tenho a saída digital e analógica, só vou usar a analógica. E ele usa o comparador LM393, né, um comparador bem simples de usar. Para quem não conhece aí, eu fiz um projetinho também com ele, né, tá aí no canal, que é um comparador, né, que ele vai vendo a tensão da bateria, né, de 12 volts de um carro, de uma moto, por exemplo, mas eu posso fazer comparação com qualquer nível de tensão desde que eu vá fazendo cálculos com os resistores, e aí eu vou acendendo um LED, né, ou apagando conforme eu tenho um nível de tensão. É um comparador bem versátil, bem legal de usar. Tá? Depois, se vocês quiserem ver aí no canal, tá aí na parte de projetos. Continuando aí, pessoal, vamos agora ao drive de acionamento. O drive de acionamento, ele é usado basicamente um MOSFET, né? O que é um MOSFET? Não vou entrar aqui em detalhes, porque vai ficar um vídeo muito longo, né? Muito teórico, e não é a intenção agora de falar sobre isso. Mas existem bibliografias aí, né? Quem é da área sabe, né? O MOSFET ele tem muita utilidade, ele é bem versátil, né, e ele serve para acionamento de cargas indutivas, né, basicamente. Né. Então, falando de uma maneira bem rápida, o MOSFET ele vai ser um FET com óxido de semicondutor e metal, né, e tem um terminal de source, gate e dreno. Tá? É como se fosse a base, o coletor e o emissor de um transistor comum. Tá? O FET de potência, que é o que nós vamos usar aqui no projeto, ele vai ser a interface entre o meu circuito integrado digital, ou seja, o meu Arduino, tudo bem? Que ele é de baixa potência, eu não consigo ter uma grande potência na saída do pino do Arduino, né? Se não me engano são em torno de 40 miliamperes, né, de corrente ali para a saída do Arduino. Depois a gente até pode conferir isso no datasheet dele. E aí eu consigo, através do meu MOSFET, comutar cargas de alta potência como um motor. Né? Para esse projeto, né, o motor que eu estou utilizando, ele dá em torno ali de 2 amperes, né? Não é lá muita coisa, mas mesmo assim é uma corrente bem acima daquela que o Arduino suporta. Né? Então o risco de queimar a saída do Arduino é grande. Na verdade, você não vai nem conseguir acionar esse motor. Né? Imagina motores maiores. Né? Você pode acionar motor de 110, de 220 volts,
né? Você pode fazer PWM, mas você tem que usar esse drive de acionamento junto com o seu Arduino, tá? Então eu tenho aqui, se vocês perceberem, né, eu vou ter a minha carga de alta potência, né, ou seja, o meu motor, a tensão dele, que nesse caso vão ser os 12 volts, tá? Então 12 volts aqui. Eu vou ter o próprio FET de potência, que eu vou usar no caso o IRF 740N, custa em torno de R$ 5, né? Eu vou falando dos preços, pessoal, até para vocês olharem na internet aí e poderem perceber que você pode fazer um projeto bacana, né? Algo bem usual, algo bem importante, né? Para que você possa sair da sua casa com tranquilidade, se for viajar, se for ficar bastante tempo fora, né? E mantendo a saúde das suas plantas aí de maneira automática, né? Bem bacana. Então é algo que é prático e é barato de fazer, tá? Então eu vou ter o meu FET, né, o meu MOSFET no caso, né, e aqui o Arduino, que é o CI digital. Então esse aqui é o, vamos dizer assim, o esquema de ligação para um FET de potência, tá? Aqui, pessoal, é uma parte do circuito que eu mesmo fiz, tá? Dentro do Circuit Maker, né? Já mostrei isso em outros vídeos aí, né? Para quem não viu ainda, tem um vídeo aí que eu falo desse software bem bacana, gratuito. Você pode fazer placas, mandar fazer a placa através dos arquivos Gerber, mandar para o fabricante e receber do jeito que você fez, inclusive em 3D. Você consegue ver como é que a placa vai ficar. Então é bem interessante mesmo, tá? Peguei só a parte aqui do drive, né, e disponibilizei aqui para vocês olharem com calma. O que nós temos? Primeiramente, eu vou ter uma fonte lá de 18 volts, que é uma fonte que eu já tinha, né, uma fonte usada. Então também vamos ter que ter essa fonte. Ou se você não tiver a fonte de 18, uma outra fonte, você pode usar o regulador para 12 volts. Então no meu caso, eu não tenho uma fonte de 12 volts, eu tinha uma fonte de 18. Usei o 7812, né? Para quem não sabe, ele é um regulador de tensão positivo, se fosse negativo seria o 7912, que na minha saída vai gerar os 12 volts. Então eu entro com 18 volts, saio com 12. Tudo bem? Tá aqui, saí com 12. Aqui eu vou ter o meu botão. Então o botão ele vai na entrada do Arduino, que está aqui do lado esquerdo. Depois eu vou mostrar para vocês com mais calma o diagrama inteiro. Aqui eu tenho o que eu não falei ainda para vocês. Isso aqui eu achei bem interessante. O que acontece? Isso aqui é um fotoacoplador, né? Ou um optoacoplador, fototransistor, né? As pessoas chamam diversos nomes, né? Mas o certo é um optoacoplador. O que ele faz, né? Por que eu coloquei ele? Ele vai proteger a entrada do meu Arduino contra qualquer tipo de ruído que venha do meu motor. Ah, Mozart, mas pô, o seu motor ele é bem fraquinho, né? 12 volts, motor de limpador de para-brisa de carro, né? Então não é tanto. Pode ser que queime a entrada, a saída do seu Arduino. Nada mais, nada menos, pode ser que volte ali, se voltar pelo menos 1 ampere desse motor pela porta do Arduino, essa, essa saída aqui dele queime. Então você faz o quê? Uma barreira aqui, né? O que é isso? Você aciona um transistor interno desse CI, então você não tem ligação física, você tem ligação aqui através de um LED, né? Então o próprio esquema dele fala aqui, né, que você aciona através de um LED um fototransistor, por isso que as pessoas chamam também de fototransistor. Então é um transistor acionado por luz, então você não tem ligação elétrica, e é bem bacana. Por que eu coloquei ele? Porque eu tinha ele aqui na minha sucata.
Mas vocês não precisam usar exatamente esses, podem usar outros, né? Tem, se eu não me engano, o 4N25, se eu não me engano. Enfim, ele é bem fácil de usar. Tem outros que você pode utilizar também, mas esse eu usei porque eu tenho ele aqui diversos, né, na minha sucata, que eu tirei de um equipamento, né, que ele estava naquele suporte que você poderia retirar, né, sem nem com solda, né, era só soquete. Então peguei e aproveitei em projetos. A ideia é sempre reaproveitar, né? Vamos sempre reaproveitar, porque você ajuda inclusive o planeta, ajuda o seu projeto que fica mais barato e ajuda o planeta reciclando. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no nosso datasheet dele. Basicamente, só para vocês terem uma ideia, você tem lá um CI de 6 pinos, onde você tem um anodo, né, desse LED, né, que vai acionar o transistor. Você tem o catodo, o pino 3, deixa eu aumentar aqui, o pino 3 não é conectado a nada. Você tem a base dele aqui, que também nós não vamos conectar, não precisamos conectar ele. E o que você vai colocar na carga vai ser o coletor e o emissor. Conforme você aciona esse anodo aqui, né, ele vai emitir uma luz e a carga entre o coletor e o emissor fecha aqui, né, o coletor e o emissor. Você faz um curto aqui, a corrente passa e você aciona a carga. É basicamente isso. A grande mágica é que isso tudo é feito através da luz. Então a proteção aí é muito boa. Então, esse truque, pessoal, não é nenhum mistério, né? Não é nada de outro mundo. Isso aí é utilizado nos equipamentos mais modernos que vocês têm hoje em dia. Por exemplo, CLPs, né? Controladores lógicos programáveis, tem na sua saída e nas suas entradas fototransistor para proteger os CLPs, que são relativamente caros, né, de ruídos vindo dos motores, né, de acionamento de cargas indutivas. Então você está protegendo um equipamento que custa aí 30 mil reais, né, às vezes até 40 mil reais, dependendo do CLP. E aí, um optoacoplador desse, um fototransistor desse, custa muito barato, né? Então é muito válido você ter isso no seu projeto. Aqui não é a ideia agora de falar do datasheet, né? Mas só para mostrar aí para vocês, né, que o importante também é estudar esse datasheet para você ver se funciona para o seu projeto, né, por conta das limitações. Aí você tem que estudar também isso. Mas eu já posso garantir para vocês que o que eu estou usando, ele funciona e funciona muito bem, tá? Que é o H11D2. Então, como eu falei para vocês, né, não uso o pino 3, não uso o pino 6 também. Aqui um resistor que vai no catodo desse LED, né? Podemos usar aí um resistor de 1K, vai funcionar tranquilamente. Eu tenho aqui no coletor os 12 volts, aqui é o meu motor, né? A minha bombinha, né, que vai lá naquela bombona de 20 litros, que vai jogar água para os vasos. Então, quando eu acionar a saída do Arduino, lembrando que o Arduino ele vai estar aqui, ó. Eu tenho aqui o que? O Arduino, ele está desse lado. Tudo bem? Aqui, vou botar um A aqui de Arduino. Ele está desse lado aqui. Então a minha saída está aqui. A minha saída está aqui. Quando eu jogo a saída para nível lógico alto, eu fecho aqui entre o coletor e o emissor, jogo os 12 volts aqui. Aqui eu vou acionar o que? Aqui vem a grande sacada de você ter um drive. Quando eu jogo a minha saída do Arduino para nível lógico alto, lembrando que não só o Arduino, mas qualquer microcontrolador, eu vou acionar o gate do meu MOSFET, que no caso é o IRF 740N, que eu estou usando. Tá? Ah, pô, Mozart, mas o que são esses resistores? Né? Esses resistores, esse de 220, que é o R3, ele é um limitador de corrente para justamente a saída do meu Arduino, tá? Só que eu não coloquei ele direto na minha saída do Arduino, eu coloquei o meu fototransistor. Eu deixei aqui, né,
não vi problema, mas teoricamente eu não precisava desse resistor. Mas vocês vão ver aí que nas bibliografias, né, na parte, na área técnica aí de projetos, as pessoas usam um resistor limitador de corrente para proteger a saída dos seus microcontroladores. Lembrando que os microcontroladores, eles são bem suscetíveis a ruídos, né? Então eles são fáceis de serem danificados através de ruídos de cargas indutivas, de cargas, de grandes cargas. Então você tem que proteger essas saídas e entradas desses microcontroladores. Então por isso esse resistor. E o R4, ele é um resistor de pull down. O que é o resistor de pull down? O próprio nome diz, ele puxa para baixo. Ao contrário do pull up, que puxa para cima, né, para o VCC, vamos dizer assim, ele puxa para o ground. Então, quando eu não tiver esse transistor acionado, eu vou puxar o ground por aqui, ó. Então, vocês podem ver que ele está, a linha dele, deixa eu ver aqui, a linha dele está aqui, ó. Ele vai puxar para cá. Então ele puxa para o terra, garantindo o zero nesse pino aqui. É mais uma garantia. Beleza, pessoal? Então, lógico que a minha ideia aqui não é esgotar o tema, né? Isso aqui é algo muito técnico, tem vários estudos, tem vários cálculos que pode se fazer, né? Só que como a ideia é um projeto, é demonstrar esse projeto, eu não vou entrar nesses detalhes por conta do vídeo ficar muito extenso. Então vamos lá. Eu tenho aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Quem não conhece, esse aqui é o gate do meu MOSFET. Aqui é o dreno, né? E aqui é o source. Então quando o meu MOSFET ele é acionado, eu tenho o quê? Um curto entre o dreno e o source aqui, e eu aciono o meu motor de 12 volts. E aí a água é enviada para os vasos, fazendo aí toda a irrigação. Ah, Mozart, para que serve esse diodo aqui? Esse diodo, pessoal, vocês já devem ter visto, quem gosta de projetos, quem vê muito acionamentos de cargas aí, esse diodo ele é chamado de free well, ou diodo de roda livre. O que ele faz? Ele é um diodo de proteção contra tensões negativas, né, em cima do meu ponto aqui, desse ponto. Então, ele vai, teoricamente, proteger o meu microcontrolador. Ah, mas aí você também já tem o optoacoplador, né, o fototransistor. Sim, já tem, né, mas eu resolvi manter porque uma proteção a mais, né, não custa nada. Um diodozinho ali, um N4002, bem tranquilo, bem baratinho, né? Quanto mais a gente prevenir, e essa prevenção ela não vai atrapalhar o projeto, né? Não vou gerar nenhum problema, nenhum ruído, não vou alterar nada, né? Então não custa nada ser prevenido, é melhor ser precavido do que depois eu queimar uma placa, queimar um microcontrolador. Tá? Então, ele acontece o seguinte, quando você tem uma tensão aí que você desarma esse motor, né? Lembrando que é um motor também pequeno e tudo mais, mas é sempre bom a gente trabalhar com o pior cenário. Né? Vamos supor que eu queira trabalhar com um motor aí de 220 volts, né? Uma potência muito alta também, né? Ou muito alta em relação ao meu microcontrolador. Quando você desliga essa carga indutiva, você pode gerar uma tensão reversa que você pode danificar o seu microcontrolador. E aí, o que as pessoas fazem? O projetista faz, ele bota o diodo em antiparalelo. Né? Isso aqui seria o diodo em antiparalelo em relação à bobina do motor. Então, isso também é mais uma proteção. E por fim, um LEDzinho aqui, né, bem simples, né, com um resistor para polarizar aqui.
que quando eu apertar o meu botão, lembrando que eu tenho um botão manual, eu vou ligar esse LED. Só para dizer que quando eu estou apertando ele, ele está ligando o meu LED. É mais visual, tá? Mas isso eu faço via software. Tudo isso daqui eu vou fazer via software, tá? O botão eu aperto, liga a bomba, o LED acende e aí eu olho lá o meu LED sendo acionado e eu sei que está jogando a água também. Mas eu também consigo escutar o motor, né, que é até o mais certo. Beleza, pessoal? Então, a parte do drive, basicamente é essa, tá? Bem tranquilo, bem simples. E aqui, pessoal, é uma coisa que a gente pode levar em consideração para cálculos, né? Um cálculo mais simplesinho, né? Só para a gente ter uma ideia. Se vocês olharem o datasheet do seu MOSFET, né? No meu caso o RF740, vocês vão ver que ele tem uma resistência entre o drain e source menor que 0,55 ohms, uma resistência bem baixa. Quanto menor a resistência, melhor. Uma corrente de dreno de 10 amperes, então você pode botar cargas aí até 10 amperes, bem, né? uma corrente bem alta. Outra coisa interessante aqui é que você tem uma tensão entre o gate e o source, tipicamente aí de 3 volts, de 2 a 4, né? Mínimo 2, máximo 4, típico 3 volts. Então, para a gente fazer um cálculo aqui bem rápido para saber se vai funcionar o nosso projeto, é ver a corrente do dreno. Eu vou usar a resistência da bomba de 6 ohms, né? Confesso a vocês que eu não achei a resistência ali na bomba, mas geralmente é uma resistência baixa por ser uma bomba pequena, né? E através da corrente que eu vi na fonte fazendo os testes, ela dava próximo de 6 ohms. Então eu usei essa resistência aí de 6 ohms. A resistência de drain source, quando ele estiver ligado, é de 0,48, onde eu vi isso. Se você pegar o datasheet, que é o importante, vocês entenderem o datasheet do que vocês estão fazendo no projeto, né? Para todo projeto, né? Eu sempre falo isso aqui, você tem que estudar esse documento. Isso aí é essencial. Se você não entender um datasheet, você vai ficar preso ao que você vê na internet, ao que as pessoas passam para você. A partir do momento que você entende um datasheet, a limitação é a sua imaginação. Então você vai estudar, você vai ter conhecimento, e esse é o intuito do canal, te dar conhecimento, te dar base, para que você possa fazer os seus próprios projetos. E aí, se vocês olharem aqui, ele é de 0,48. Isso está lá. Então eu vou usar no meu cálculo, eu pego a tensão, que é de 12 volts, né, da bomba, lembrando que é a saída lá do regulador, 6 ohms, que é a resistência da bomba, mais 0,48, que é a resistência entre o drain e o source, então eu vou ter uma corrente aí de dreno de 1,9 amperes, ainda bem longe dos 10 amperes que o meu MOSFET suporta. Então, assim, esse MOSFET ele atende muito bem, tudo bem, pessoal? Muito tranquilo, ele vai atender a minha expectativa. Lembrando que não é só isso. Quando você está fazendo um projeto de acionamento de carga, esse projeto, por ser muito simples, eu não precisei me ater a muitos detalhes, mas haverão projetos que você pode ter comutações rápidas, né, de acionamento de carga. Então, talvez esse MOSFET não seja o ideal, ou limitação de corrente, ou limitação de tensão. Então você precisaria estudar melhor o seu projeto para ver se aquele MOSFET atende, né? Nesse caso aqui eu não tenho grandes desafios, né, porque é um acionamento bem curto, vocês vão ver, né, e não tem uma frequência alta, né? É uma frequência, é um acionamento durante alguns segundos e depois desliga. Mas se você tivesse frequências altas trabalhando ali, né, por exemplo um PWM, algo que você vá comutar de maneira rápida, aí você começa a
prestar atenção melhor em qual MOSFET você vai usar. E aqui, pessoal, finalmente, como ficou a minha caixinha. Como é um projeto de baixo custo, né, o que eu fiz? Eu peguei aquela caixinha de tomada que você encontra em qualquer loja aí de material de construção, né, aquela que você pode jogar para fora da parede, né, não é a de embutir, e aí você coloca uma plaquinha ali. Essa plaquinha eu fiz aqui em casa mesmo, bem tranquilo, né? Aquela que você nem precisa usar o perculeiro de ferro, ela já é furada, né? Só você ir soldando as trilhas que você quer. E o que você tem aqui? O regulador de tensão, que está aqui. O meu MOSFET. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, o fototransistor está aqui, ó, bem no meio. Ele está aqui no meio. E aqui você tem os LEDs, né, saídas para os LEDs. O ground está aqui do lado esquerdo. O VCC também está aqui. Né? E aqui você tem a saída para o botão e aqui vai para a bomba. Essa saída aqui vai para a bomba. Um positivo e um negativo aqui para polarizar corretamente. E aí eu coloco lá na parede, fica o meu drive de acionamento do meu motorzinho lá de 12 volts. Tá um negócio bem simples. Né? Depois de fechado ali, tem um botão na frente, o LED também está na frente. Eu vou mostrar isso para vocês depois tudo pronto, né? Lá no local funcionando. Podem ficar tranquilos, né? Mas eu quis tirar a foto antes para colocar aqui e vocês poderem ver com mais tranquilidade. Tudo bem, pessoal? Então, a princípio é isso. Agora eu vou mostrar para vocês aí, né? Eu vou dar uma parada aqui e vou mostrar para vocês o circuito completo aí com tudo, né? Com o display, com o Arduino, com o drive, tudo feito aí no Circuit Maker. Vamos lá? Bom, continuando, pessoal. Já estou aqui com o diagrama eletrônico, né? Falando aqui rapidamente. Essa parte aqui vocês já viram, né, que é do lado direito, a parte do acionamento aí do meu MOSFET, com o botão, o optoacoplador, né, tudo mais. Aqui tem o Arduino Uno, né, então o Arduino Uno aqui com as suas saídas digitais, né, as entradas analógicas. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho o A1 e o A2 indo nos sensores de umidade de solo. Então eu venho aqui A1, A2, né, os sensores. As saídas digitais eu tenho para os botões, para o optoacoplador, para o LED, e aqui é o meu display LCD, que eu utilizei aqui no Arduino. Eu não usei o I2C, né, que eu poderia economizar aqui portas do Arduino, não vi necessidade. Eu quis utilizar todas as portas aqui mesmo, porque depois eu usei as próprias portas no LCD para poder pegar algumas digitais aqui e a própria analógica para os sensores. Tudo bem, pessoal? Então isso aqui é um esquema eletrônico como foi feito. E rapidamente aqui, né, eu sei que o vídeo já está bem longo, o próprio programa. Então assim, para quem quiser depois pegar o programa comigo, é só mandar aí nos comentários, né, mandar um e-mail, né, bota o e-mail aí que eu mando o programa para vocês, não tem problema nenhum, posso disponibilizar aí o programa. Ou se vocês quiserem, vão pausando aí e vendo o programa. Então pessoal, aqui de maneira bem rápida e sucinta, né, não vou comentar tudo, mas eu vou usar uma biblioteca aqui do display LCD. Aqui é a declaração das variáveis. Esse daqui é os botões, né? Definindo os botões do meu LCD, sabendo que eu tenho botões naquele LCD. Então eu tenho que declarar constantes para cada botão que eu for apertar. Aqui é uma função que eu leio esses botões, essa daqui, né? Então, quando eu apertar um botão, isso aqui você vai ver no próprio datasheet aí do LCD. Né? Ele tem uns resistores lá em cada botão e ele dá um certo número um certo valor, né, numérico. Então, por exemplo, se for menor do que 50, é o botão da direita. Menor do que 195
ele é o botão para cima, menor que 380, botão para baixo, e aí por aí vai. E acima de 1000, né, que é o que ele vai escrever na saída serial lá, né, ele usa o A0, né, o canal, a saída, a entrada analógica do Arduino, né, a primeira, e acima de 1000 ele nenhum valor foi, nenhum botão foi apertado, né, então não tem nenhum botão ali acionado. Aqui é o setup dele, então eu vou escrever, vou dizer que eu tenho entrada aqui nos sensores, né, que eles são sensores, são entradas, a bomba é uma saída, eu vou iniciar a minha bomba desligada, eu vou acionar o resistor interno de pull-up, eu vou dizer que o LED é saída e por aí vai. E aqui eu vou escrever no meu LCD, né? Então eu boto set cursor e depois eu boto print aonde eu quero, né? Aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Esse aqui, LCD set cursor. Eu vou posicionar na minha, aqui eu até mudei depois, né? Sétima linha, né? Sétima linha, primeira coluna. Tudo bem? Então, e por aí vai. Aí o que eu faço? Depois que eu setar onde eu quero, eu vou e escrevo. Então eu escrevo T, né, que é o tempo, né, como ficou lá no meu LCD. Aqui eu faço uma void, né, para o sensor de umidade esquerdo e uma para o sensor de umidade direito. O que isso significa? Né? É uma função que ela vai ler sempre o meu canal analógico, né, a minha entrada analógica, e vai dizer o seguinte: se o valor da umidade for menor do que o limite da umidade que eu setei, lembrando, eu acho que eu nem falei para vocês, né? Tá aqui, né? Esse valor aqui é que eu seto, 750. Isso aqui eu considerei um valor razoável para o meu vaso de planta, para a planta que eu tenho, para a terra que está lá. Isso aí tem que ser analisado conforme cada um. Tá? No meu caso, 750 eu achei um valor interessante, né? Lembrando que 1023 ele é totalmente seco, né? Então quanto maior, mais seco é. Então o que ele faz? Ele compara. Se o valor de umidade, né, for menor do que o valor que você setou, então a terra está úmida. Ela vai escrever 1, que depois eu vou usar ele, e aí se não, se tiver maior, o meu solo está seco. Somente isso. Aqui ele faz a mesma coisa com direito, porque eu tenho dois sensores. Eu tenho uma outra função aqui que eu chamo de controle de bomba. O que é esse controle bomba aqui? Eu escrevo a minha bomba para baixo, né, nível baixo, significa que eu já começo ela desligada, depois eu ligo, depois eu escrevo na serial bomba acionada, deixo ela ligada por 6 segundos, né, lembrando que aqui é em milissegundos, e depois eu desligo. Então, o que isso significa? Quando eu chamar essa função aqui, eu vou ligar a minha bomba por 6 segundos. É isso que ela vai fazer. Eu tenho mais uma função aqui também, que é manual. O que eu faço aqui? Eu crio uma variável onde eu leio a minha entrada, né, que é o botão, né, digital read botão. Se eu tiver essa variável aqui como high, né, ou seja, como 1, eu jogo o meu LED para baixo e eu escrevo, né, também na saída nível lógico baixo. Ou seja, eu desligo a minha bomba. Se não, eu ligo o meu LED e ligo a bomba. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando eu apertar o botão, eu ligo o LED e ligo a bomba. Isso aí é um nível, vamos dizer assim, é o acionamento manual, através do push button. E aqui é a void loop, é aqui onde
o programa do Arduino ele vai fazendo ciclos, né? Então ele fica rodando aqui indefinidamente, chamando as funções que eu fiz aqui em cima ou não, dependendo do que eu escrevo aqui no loop. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente. No loop eu faço o quê? Eu declaro uma variável i, né? Uma inteiro, né? Ela é inteiro, uso um for, né? Então para i igual a 1, contando de 1 a 43.200, ou seja, 43.200 é a mesma coisa que 12 horas. Vocês pegarem e dividir por 60, depois por 60 e multiplicar por 12, você vai ter esses 4.200 aqui, né? Então eu tenho 12 horas aqui, tá? Lembrando que isso daqui ele está contando. Então para usar um for, ele vai contando de 1 a 43.200, né? Esse i mais, né? Para quem conhece C aí, ele faz essa contagem. Quando chegar aqui, ele reinicia. Eu chamo a função milis, né? Que é de milissegundos, e crio uma variável tecla para fazer a leitura dos meus botões. Esse ler botões aqui, pessoal, é essa função aqui, ó. Cadê ela? Tá aqui, ó. Então eu pego essa função ler botões. Então eu vou estar lendo os botões do meu teclado. Então fica um programinha grande, mas não é difícil de entender. Aqui eu chamo a função do sensor de umidade da esquerda, a função do sensor de umidade da direita. Essas funções estão aqui em cima também, como nós vimos lá. Sensor de umidade da direita, eu chamei de sensor umidade D, e sensor umidade E. E aí ele vai fazendo um if. Se o meu solo úmido esquerdo for igual a 0 e o i for igual a 1, eu chamo a minha função controle de bomba. Onde que está o solo úmido? Solo úmido está aqui, ó. Solo úmido. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Tá aqui, ó. Solo úmido igual a 1, direito, solo úmido esquerdo igual a 1. Ou, se ele tiver seco, igual a 0. Então tá aqui, é aqui que eu coloquei valores nessa variável. E aqui ele faz a comparação. É aqui que acontece toda a magia, aí, vamos dizer assim, né, do meu acionamento da bomba. Então se eu tiver solo úmido igual a 0, significa que ele está seco. E se o I for igual a 1, por que I igual a 1? Porque lembra quando eu falei para vocês que quando ele terminar de contar, ele volta para 1, significa que ele passou as horas todas aqui, 12 horas. Então, o que ele faz? Passou de 12 horas, o solo está seco, ou seja, o solo úmido aqui, que é essa variável, está igual a 0, aciona a bomba. Ah, aciona a bomba por quanto tempo? Vai acionar a bomba por 6 segundos. Se eu quiser mudar esse tempo, eu venho aqui e mudo. Tá aqui. Então, bem tranquilo de mexer. Tudo bem, pessoal? E aí ele vai fazendo. Se não, ele faz o manual. Por que esse manual? Eu posso acionar a minha bomba manual de qualquer lugar. Não, vamos dizer assim, qualquer hora, né? Não preciso esperar 12 horas para ele ver se está seco. Eu quis fazer também manual, para não ficar preso só no automático. Então eu botei um botão lá justamente para poder acionar a hora que eu quiser. Pô, tô achando muito seco, não vou esperar 12 horas, não vou esperar ficar seco, né, muito tempo, vou apertar o botão. E ele, pum, vai e funciona. Bem tranquilo. Aqui, pessoal, fiz mais um if, né, chama a função milis. O que isso aqui faz? Ele pega essa variável aqui, que é o último tempo, né, que eu não falei sobre ela, né, mas ela vai estar aqui em cima. O que ela faz? Ela pega, deixa eu ver aqui, o último tempo, está aqui, né? Eu começo ela como 0, armazeno o tempo da última tecla pressionada, né? Está aqui, eu começo ela como 0, e aí o que basicamente ela faz? Se milis for maior do que 15.000, último tempo, né, que aí começa com 0 mais 15.000, significa que ele passou de 15 segundos, 15 milissegundos. E aí eu pego o LED do LCD e jogo para 0.
Então ele apaga o LED. O que isso aqui basicamente faz? Toda vez que eu apertar um botão, eu ligo o meu LCD por 15 segundos e depois de 15 segundos eu desligo. E aí vocês vão ver isso na prática lá. Tá? É isso aqui que essa função faz. Aqui, senão ele liga o LED, né? E lembrando que eu estou usando uma biblioteca, né? Que é a do próprio LCD, que vocês encontram aí na internet. E se eu aperto uma tecla, qualquer uma, né? Por isso que tem em C, né, esse exclamação igual. Se for igual, diferente de nenhum, que é aquele botão que nenhum botão, eu vou renovar o tempo do acionamento de ficar aceso. Então, qualquer botão que eu aperte, ele vai contar novamente. E aí eu vou ter mais 15 segundos. Basicamente isso. E aqui eu vou escrevendo no meu LCD. E aí vocês vão ver lá na prática como é que ficou. Eu vou botar aqui tudo, por exemplo, eu escrevo também na serial, eu escrevo no meu LCD, tá aqui, né? Eu escrevo quanto tempo eu quis ficar, né, com o meu set point, 12 horas. Eu escrevo o próprio valor de umidade do solo, o LCD, eu quis ver isso bem claro. E aí o porquê de eu ter colocado o LCD, né? Que eu vou ter o controle de quanto eu tenho do solo estar úmido ou não, de quanto tempo eu tenho já decorridos, né, dessas 12 horas. O meu set point eu também vejo. Então, eu vou colocar aqui no meu LCD o valor limite de umidade, que é isso aqui, ó. Lá em cima eu tenho o valor limite, então vai aparecer no meu LCD que eu tenho 750, para eu lembrar lá na frente que ele está em 750. Ele só vai acionar quando ele estiver em 750 e depois daquele tempo decorrido. Beleza, pessoal? Sei que ficou muito grande, mas quem quiser depois o programa, eu passo aí com mais calma, né? O intuito aqui agora não é ver todo o programa com tranquilidade ali, rápido, né? Senão vai ficar muito grande mesmo o vídeo. Mas, se vocês quiserem, depois eu passo por e-mail, né? Explico aqui melhor, com mais calma, e aí a gente vai debatendo. Tudo bem? Agora, finalmente, vamos lá para a prática, né? Ver como é que ficou o projeto e o funcionamento dele. Bom, pessoal, então o projeto já todo montado aqui, vocês podem ver que funcionando, tá lá, ó. Ah, tá muito a bagunça, né? Mas se vocês olharem por fora, ele fica por trás da televisão. Então você tem aqui os dois vasos de planta, né? São dois vasos grandes, né? Vocês podem ver, plantas grandes. E aí eu tenho que analisar a questão da terra, olhar o valor que vai dar no sensor, ver quanto tempo vai ficar. Isso tudo foi analisado com calma. Eu fiquei olhando com tranquilidade, né? Montei ali o projeto e fui analisando os tempos e vendo se não ia encher de água nesse vaso, né? Então é um trabalho um pouco de paciência. Vocês podem ver que ainda tem um pouco de água aqui, né? Mas está lá embaixo ainda. Então o que vocês têm que olhar? É que o acionamento automático da bomba não vai transbordar isso aqui com água. Então você tem que analisar se o solo também vai estar muito seco. É um pouco de paciência aí para você ver qual é o parâmetro ideal. Lembrando que eu tenho aqui a bombona, tá ali, né? Aqui aquela mangueirinha, a saída, né? Eu usei um T, né? Uma bifurcação, um lado vai para aquele vaso e o outro lado vem para cá. Aqui, pessoal, aqui é a parte de internet, né? Não tem nada a ver, mas aqui é a minha fonte de 18 volts, aqui é a internet, aqui é onde está o MOSFET que eu mostrei para vocês. Então, ó, vamos começar por aqui. Se eu apertar, eu tenho que deixar 1 segundo, porque eu tenho um delay do próprio programa, mas ele aciona de maneira manual. Aqui eu joguei os fios no Arduino e por que eu usei o LCD? Eu vou explicar para vocês aqui agora. Eu achei interessante porque eu tenho que deixar ele pressionado aqui um tempo. Vocês podem ver que eu consigo ver o lado esquerdo está com 911, 913 e o direito está com 652. Então o lado esquerdo ele está mais seco
do que o lado direito. Eu tenho aqui 12 horas, que ele vai contar cada 12 horas, então eu deixei isso aqui fixo. E o que muda é esse 01 aqui. Então, tem 1 hora que ele contou desde a última vez. Então, o meu set point, eu botei aqui SP, né? Tem que deixar pressionado, lembrando que ele fica 15 segundos ligado. Deixo ele acionado aqui um tempinho. Lembrando que o meu set point é de 750. Então, daqui a 11 horas, por conta dos dois que estão acima dos 750, eu vou ligar a minha bomba durante 6 segundos. Tá lá. A minha bombinha tá ali, né? E aí eu ligo ela durante 6 segundos. Ah, Mozart, mas se qualquer uma delas estiver acima de 750, aí também vai ligar a bomba. E a água vai para os dois vasos, né? Eu não separei isso daí. Aí teria que ser uma coisa mais específica para poder separar. Aí teria que ter tipo um gate para poder fechar de um lado, abrir do outro. Mas aqui é apenas uma borrachinha, né? Igual aquelas de carro, né? De limpador de para-brisa, que vai para um lado e vai para o outro. E acionamento manual. E toda a parte do drive está aqui. Então, com isso, eu posso sair tranquilamente, que a planta vai estar sempre sendo regada. Lembrando que isso tudo fica aqui atrás, não fica tão feio assim, né? Ele fica escondido, a televisão está aqui. De longe, você tem uma caixinha ali, né? Você tem as caixinhas ali, como se fosse a caixinha de internet, essas coisas assim. E você consegue sair de casa de uma maneira mais tranquila, viajar por longos períodos. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se foi de grande valia aí para vocês, deixem aí a curtida, né? Espalhem esse vídeo. Se foi interessante, se realmente agregou conhecimento, se inscrevam aí no canal para dar aquela força. Muito obrigado e até a próxima.